Diz assim o texto sagrado. Irmãos, peço que haja reverência e santo temor também ao ouvir a voz e a leitura da palavra do Senhor Deus. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que ando fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles me provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o meu caminho, e eu vos ordeno para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, e até hoje enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvido, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, e fizeste pior do que vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Irmãos, até aqui a leitura da inerrante e infalível palavra do seu Deus, e que Deus abençoe a audição da mesma. Vamos orar e curvar nossas cabeças? Pai, nós te agradecemos por ser este o dia do Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra lida. E nós te agradecemos, ó Deus, porque ela não traz só para nós as informações da história da redenção no passado, mas ela revela também a condição humana no seu pecado, e especialmente a condição humana na religiosidade. Ó Pai, eu te peço em nome de Cristo Jesus, a quem devemos a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, que esse tipo de mensagem que o Senhor vai nos fazer ouvir nesta noite, não seja, Pai, também a nós nesses dias, mas que pelo contrário, possamos ser um povo que ame Sua palavra, ouça a Sua palavra e com alegria obedeça e acompanhe, que a vida seja acompanhada de frutos que mostram a salvação que vem de Cristo. Que o Espírito de Deus, ó Pai, nos ilumine, para que o peso desta também, Pai, faça calar nosso coração, e para que assim, Pai, o peso desta nos faça mudar para um propósito novo de vida redentiva em Cristo Jesus. Com santo temor, com reverência e com gratidão ao Senhor, eu oro a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero começar nesta noite fazendo uma pergunta, e talvez você já tenha até respondido em alguns momentos, mas eu creio que é propício para nós nesta noite. Você já passou por uma situação em que você faz um comentário, ou que você tem uma atitude, você espera uma reação e ela é diferente?
disser, você vai dizer sim, pastor. Talvez você já tenha ouvido como criança. Eu já ouvi isso na minha infância, eu não sei se as crianças hoje ouvem isso, e eu peço às crianças que olhem para mim, para que possam ver se já ouviram isso ou não. Você já ouviu essa frase do seu pai ou da sua mãe, diz assim, depois de você ter teimado, sido corrigido de maneira amorosa, ainda que doa, mas é amorosa, você ouvir aquela frase dizendo assim, engole o choro. Quase que não sai, irmãos, é muito traumático. Engole o choro. Você já ouviu essa frase? Se eu dissesse do pico a levantar a mão, eu creio que alguns pais aí, da minha época, devem ter ouvido isso. Ou então algumas mães devem ter ouvido isso da mamãe, com aquela cinta maravilhosa do lado direito da mão, e dizendo, engole o choro. Por que está chorando? Pô, pergunta difícil. Por que está chorando? A gente não pode responder, porque sincero, porque a senhora me bateu aí de novo. Você já passou por isso? Ou então você já passou por uma outra situação em que você, esposa, chega para o seu esposo e diz assim, sabe, você quer compartilhar um pensamento, está doido, você vai de forma carinhosa, meiga, gentil, compartilha uma intenção do coração e você está esperando que o seu marido lhe diga uma frase bem calorosa, dando resposta àquele apelo, e você escuta dele assim, não me diga isso e não me faça passar vergonha. Você já ouviu isso? Você diz uma coisa e você espera uma resposta diferente. Hoje nós vamos ver sobre isso. Deus deu uma resposta diferente a um profeta. E eu creio que para você também vai trazer algum escândalo, talvez uma surpresa. Mas que foi a resposta essa que Deus disse ao profeta? E hoje eu quero pensar sobre o seguinte tema. Não olhe. Esse é o tema, irmãos. Vocês estavam esperando uma frase de efeito? Então tá aí, não olhe. Não tem mais o que dizer. Talvez você vai dizer assim, como é que o pastor está no sermão e vai começar o sermão dizendo assim, não ore. Os mais conservadores vão dizer assim, o pastor está ruim mesmo, temos que orar por ele. Ele está dizendo para a igreja, não ore. Bom, se é o pastor falando, tudo bem, eu entendo vocês suspeitarem. Mas quando Deus olha para nós e diz assim, não ore, o que vocês pensam? Não. Pastor, Deus não vai dizer isso para a gente. Se eu dissesse para você que Deus disse, você ia dizer, não, Deus não diz isso para a gente, não ore. Mas aí você pode dizer, sim, pastor, já ouvi, acabei de ler o texto. Se você acompanhou a leitura do texto e prestou atenção no texto, você já percebeu que Deus chega para Jeremias e diz o quê? Não ore. Muito bem, meus irmãos. Há ordens de Deus que a gente deve pensar, que elas confortam o nosso coração, mas há outras ordens que deixam o nosso coração sem palavras. Algumas nos chamam para orar, outras, de modo assombroso, nos ordenam a calar a oração. Jeremias está aqui nesse contexto, irmãos, e ele está ali, ele esperava, depois de pregá-los, nós temos que lembrar que o capítulo 7 até o capítulo 10, nós poderíamos dar um novo nome a essa série de exposição de Jeremias. Seria a série de sermões no templo. Jeremias agora vai ficar no templo fazendo uma série de sermões, no capítulo 7 até o capítulo 10. E Jeremias aqui, irmãos, nós já vimos semana passada, que ele pregou um sermão no templo. E esse sermão no templo, qual é o resultado dele? Jeremias, logo depois desse sermão do templo, ele vai fazer o quê? Ele vai orar ao Senhor Deus, ele vai interceder ao profeta, ao Senhor Deus, pelo povo de Judá. E como nós vimos na semana passada, com o presbítero Evandro, ele fez a abertura dessa série de sermões de Jeremias no templo, nós vimos que no capítulo 7, do verso 1 ao 15, no profeta Jeremias, vamos dizer que Jeremias, nós podemos dizer que há uma radiografia daquilo que podemos chamar de uma igreja medíocre ou uma igreja que vive a falsidade. Nós vimos aí com o presbítero Evandro que o profeta Jeremias identificou o pecado do povo e ele identificou pelo menos 4 marcas que aquele povo pecava, que aquela igreja estava pecando. Qual era a primeira marca? A primeira marca de uma igreja que era falsa na sua atitude e que andava distante de Deus, é que essa igreja estava distante da palavra de Deus. O povo tinha a palavra, os irmãos devem lembrar que o contexto do cenário é esse, o povo ia para o templo tinha um sacerdote, o templo tinha um profeta, logo tinha a leitura dos textos antigos, ou então das veredas antigas, como Deus coloca aqui para nós no capítulo 6, no verso 18, mas aqui a gente percebe que o povo lia a palavra, ouvia a leitura da palavra, ouvia a explicação da palavra, mas depois eles iam para onde? Pecar, para a sua cobiça, para a sua vida rotineira. Depois, irmãos, o segundo perigo daquela igreja é que aquela igreja era uma igreja que confiava em falsas esperanças.
Ela não confiava na verdadeira esperança, que é o Senhor Deus. Ela confiava que o Egito poderia ser uma bênção para ela. Ela confiava que a Síria poderia ajudar. Mas só que no final eles perceberam que nem o Egito, nem a Síria, era Deus que teria que salvá-los. Mas como eles foram desobedientes, aconteceu o quê? Eles foram entregues. Nós sabemos depois, a posteriori, à mão do reino do norte, de Nabucodonosor e do seu império. Mas há uma outra coisa que identifica essa igreja, era uma igreja que estava vivendo uma falsidade no seu evangelho. Era uma igreja que, por várias razões, vivia atolada em pecados. Desculpa usar a expressão atolada em pecados, irmão, mas que expressão é essa mesmo? Era uma igreja que pecava absurdamente. O povo adorava Baal, adorava Astarote, o povo se prostituía. O Senhor Deus chegou a dizer que eles ficavam nas ruas esperando, e quando encontravam um momento de uma situação de prostituição da idolatria, eles iam procurar lugares para se entregar. Tamanho era absurdo o pecado daquele povo da idolatria presente naquela igreja. Também havia naquela igreja, uma igreja que havia um cenário de destruição, só eles não conseguiam ver. As paredes já estavam rachadas, os ruídos já eram grandes, os pedaços já estavam caindo, mas eles diziam o quê? Temos o templo do Senhor. E o resultado, irmãos, que agora, depois futuramente a gente percebe que eles não têm templo, eles não têm profetas, eles não têm a lei. Uma igreja falsificada, ela será destruída. E esta é a denúncia que os irmãos viram no domingo passado, feita pelo profeta Jeremias ao longo do verso 1 até o verso 15, naquele sermão do templo. Esse verso, e esse é o cenário e esse é o contexto. Quando nós no capítulo 7, agora voltando para o verso 16, nós podemos perceber, irmãos, que Jeremias, ele agora, depois desse momento, Jeremias, ele vai agora nos chamar a atenção para um momento interessante. Se nós fizéssemos uma leitura simples desse texto, talvez você passasse por isso e não percebesse. E há uma coisa que Jeremias nos chama a atenção. Seria mais ou menos, irmãos, usando uma linguagem mais moderna e nossa, seria como se Jeremias agora ele pegasse, vamos usar a expressão, um celular, quando você vai olhar uma imagem, uma fotografia, quando alguém posta alguma coisa no status, ou no Instagram, ou então lá no Facebook, ou sei lá onde que você vai seguindo, quando você olha aquela fotografia dos amigos reunidos, você faz o quê? Você não vai dizer que faz, né? Mas eu vou dar uma dica para você. Você pega o dedinho, segura assim e faz assim, ó. Você dá um zoom, você quer ver a imagem, quer ver o cabelo, quer ver o tipo de roupa que está usando, onde está, que frase é aquela, o que estão bebendo, o que estão comendo. A gente tem essas curiosidades. Só que aqui, meus irmãos, Jeremias vai nos fazer olhar para esse texto. E aqui nós vamos pegar e nós vamos dar um zoom em uma realidade que aqui está presente. E qual é a realidade que nós vamos ver? Nós vamos perceber 3 realidades que esse texto vai nos mostrar, que nós chamamos de uma realidade espiritual falida. Essa igreja estava falida espiritualmente. Mas aí, se nós parássemos por aqui, nós podemos perceber que cometeríamos um grande erro. Até porque esse texto se divide em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é uma igreja que tem uma realidade espiritual falida, por isso que ela está, podemos chamar de uma igreja que é falsificada. Mas não é só isso. A realidade dessa igreja falida está em outro aspecto. Não era por causa do culto, porque a liturgia era boa. Não era por causa da leitura do texto, porque o texto é sagrado. Mas a realidade daquela igreja ainda é mais profunda, irmãos. E Jeremias vai trazer atenção para nós. A realidade espiritual daquela igreja tem a ver com a realidade espiritual dos lares. Então, irmãos, Jeremias, ele vai à porta do templo, ele prega e ele manda o povo emendar o caminho. Ele diz que o povo não confia em falsas palavras, mas o povo faz o quê? Confia em falsas palavras, o povo não emenda o caminho. O povo, ele anda segundo o desejo do seu próprio coração. E aí Jeremias vai orar e Deus vai dizer, Jeremias, não ore mais. E eu vou dizer por quê. Porque as famílias da igreja, elas vivem uma realidade espiritual que elas estão falidas. Então, meus irmãos, como é que nós vamos ver isso? Nós vamos ver 3 verdades. Primeiro, em lugar, nós vamos ver o efeito dessa realidade espiritual sobre o povo de Deus. Porque, meus irmãos, se nós estamos bem espiritualmente, haverá uma realidade sobre nós. Se nós estamos mal espiritualmente, haverá uma realidade sobre nós. Então, o texto vai nos mostrar a realidade espiritual sobre o povo de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver a origem dessa realidade espiritual, ou seja, o que levou o povo a ficar tão frio espiritualmente. E em terceiro lugar, nós vamos ver o juízo sobre essa realidade espiritual. Como eu falei, toda realidade espiritual ela tem um preço. Se nós olharmos, por exemplo, as cartas de Apocalipse, nós temos uma passagem, os irmãos devem lembrar muito bem, que o Senhor Deus vai dizer
dando inspiração ao João para escrever, ele vai dizer o seguinte a uma igreja: vejo que tu não és nem fria nem morna, ou nem quente e nem morna, nem morna nem fria, perdão, mas vejo que estou a ponto de te vomitar. Então, irmãos, sempre há uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual é que nós vamos ver essa noite. Então, qual é o contexto aqui? Nós temos que lembrar, irmãos, que o contexto aqui do capítulo 7, do verso 16 ao verso 28, ele é um contexto que é profundamente pedagógico, vou usar essa expressão aqui. Por quê, meus irmãos? Ele vai retirar do profeta aquilo que nós chamamos de o último recurso que nós temos em nossas mãos. Nós, nessa semana de oração, nós aprendemos sobre os meios de graça. Nós falamos que os meios de graça é a palavra, a oração e os sacramentos. E dentro desse contexto, nós falamos que a comunhão dos santos tem essa evidência. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos que Jeremias, nós temos que lembrar que estamos num contexto que podemos chamar de sermão do templo. E aí Jeremias prega um sermão ao povo. Jeremias fala ao povo. Mas aí Jeremias, depois de falar ao povo, e aí Jeremias, ele vai orar. E é interessante que Richard Phillips, ele vai chegar a dizer, quando ele comenta essa passagem, ele vai dizer o seguinte, que a tarefa de um profeta não era apenas pregar. Vou repetir, a tarefa do profeta não era apenas pregar, mas a tarefa do profeta também era orar. Então o que Jeremias fazia? Jeremias pregava e ia orar. E aí Jeremias vai orar. E há um escritor puritano que vai comentar esse texto e vai dizer o seguinte, nesse contexto da ordem do Senhor Deus, ele vai dizer o seguinte: o céu está em silêncio, não por falta de oração. Jeremias está orando. O céu está em silêncio porque Deus já falou. Então, meus irmãos, o sermão já foi pregado, o sermão já foi ouvido. Esse é o cenário. Então, Deus chega para Jeremias e nos dá uma ordem que nos surpreende. E isso aqui, meus irmãos, nós temos que lembrar que não é um episódio isolado. Você talvez vai pensar, como é que Deus faz isso com Jeremias? Olha o verso 16. Tu, pois, não interceda por este povo. Então, meus irmãos, Deus olha para Jeremias. Jeremias havia pregado o sermão, e Jeremias ia orar pelo povo, porque o povo não ouviu o sermão, o povo não estava mudando, o povo não estava respondendo a mensagem, o povo saía da igreja do mesmo jeito, e o povo não emendava o caminho, e pelo contrário, o povo achava que ter ouvido o sermão no domingo à noite era suficiente, bastava ele viver a vida dele, porque a vida era pessoal, ele só tinha vida com Deus no dia do Senhor. Então Jeremias vai fazer o quê? Jeremias vai orar, meus irmãos, e aí nós percebemos que Deus olha para ele e diz assim, não ore. Um ponto que devemos deixar claro, irmãos, que isso não é um episódio isolado das Escrituras. Se você lembrar, por exemplo, na ocasião de Êxodo 32, quando o povo de Israel, Moisés está no templo com o Senhor Deus, e o povo diz o quê? Assim, olha, Arão, Moisés está demorando demais, vamos fazer um Deus para nós. E Arão pega e recolhe todas as joias do povo, ele acende o fogo, ele derrete aquilo e transforma uma joia que chama de bezerro de ouro, ou um touro de ouro, com alusão ao coração deles, porque o coração deles tinha saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração. E aquele povo começa a fazer um barulho, ao ponto que o Senhor Deus olha para Moisés e Moisés, me deixa, porque eu vou lá e vou destruir esse povo, e vou te dar um novo povo a partir de você. E meus irmãos, aí Moisés vai interceder, e Deus diz assim, deixa-me. Já parou para pensar? Então, meus irmãos, nós encontramos também Samuel. Samuel foi surpreendido pelo Senhor Deus. Os irmãos devem lembrar, nós vimos no acampamento do ano passado, o Senhor Deus, quando Samuel está orando por Saul, porque Samuel tem usar uma expressão aqui, uma dó de Saul e do povo de Israel, e o Senhor Deus diz assim, até quando você vai ter dó desse homem? Você não sabe que eu não quero mais esse homem no meu reino? Então, meus irmãos, e Ezequiel também foi proibido até de chorar pelo povo, quando o povo estava em pecado. Então, meus irmãos, em todos esses casos, Deus nos ensina que há um ponto em que a paciência dá lugar ao juízo. E a misericórdia rejeitada se transforma em sentença. Porque, meus irmãos, Deus derrama misericórdia sobre nós todos os dias. Só que a gente ouve a palavra e não muda. E aí, meus irmãos, vem uma coisa que nós temos que ter cuidado. Juízo vem sobre a igreja do Senhor. E aqui juízo, quando eu estou falando, não é discernimento ou falta de sabedoria, mas é juízo por causa do pecado contra o Senhor Deus. Ou então, como diz Thomas Watson, ele vai dizer, há um tempo em que a oração bate a porta da misericórdia, e há um tempo em que ela encontra apenas o selo da justiça. Então, irmão, nós temos que ter cuidado. Haverá tempo que a nossa oração vai encontrar a porta da misericórdia,
Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas haverá tempo, irmãos, em que a porta vai estar fechada com o selo da justiça. Haverá um tempo, como dizem Provérbios, que você vai até buscar um arrependimento, mas já é tarde demais. Porque você já ouviu, e o coração está endurecido. Então, quando nós olhamos esse texto, irmãos, nós encontramos um cenário solene. Irmãos, e aqui nós encontramos Deus tirando de Jeremias aquilo que nós podemos chamar de último recurso. Porque, meus irmãos, quando a gente está angustiado, está preocupado, está nervoso, o que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos lá para a igreja. Nós colocamos no grupo da igreja, irmãos, e não é nenhum pecado colocar no grupo da igreja. Eu até acho que nós colocamos poucos pedidos de oração no grupo da igreja. Estamos passando por luta, por dificuldade, a gente não consegue colocar lá. Por que a gente não consegue colocar? Porque também nós não temos o hábito de ser comprometidos em orar pela igreja. Então, como eu não tenho comprometimento de orar pela igreja, o que eu faço? Eu não peço, porque a igreja vai dizer assim, olha aí, ó, só sabe pedir, mas não sabe orar. E nós não temos isso. Então, meus irmãos, às vezes a oração é o último recurso que temos. E aqui nesse caso, irmãos, é o recurso que Jeremias tem, porque ele pregou e o povo não ouviu. O que ele vai fazer? Ele vai orar pela igreja. Ele está triste, ele está preocupado, a igreja não está ouvindo o sermão dele, a igreja não está ouvindo a mensagem que está vindo. E aí Deus vai fazer o quê? E aí esse texto que nós vemos, ele nos conduz exatamente a esse momento solene. E aqui, meus irmãos, é um princípio que nós temos que aprender, é que o problema aqui já não é ignorância. O povo ouviu a mensagem, o povo ouviu a verdade, e aqui não é ignorância, mas é rebeldia consciente. Você sabe que não deve fazer, você faz, isso é rebeldia consciente. Aqui, meus irmãos, também já não é um cenário de fraqueza espiritual, mas é um cenário de endurecimento deliberado. Eu vou continuar no meu erro. Você pode dizer assim, pastor, graças a Deus que eu nunca disse isso. Irmãos, não, mas quando você continua repetindo, você está dizendo isso. E aqui, meus irmãos, já não é falta de culto. Porque o culto aqui, na verdade, está divorciado da obediência. Então, meus irmãos, esse povo vai sofrer não por ignorância, não por fraqueza, não por falta de culto. Esse povo vai sofrer porque é rebelde, é endurecido e porque divorciou a sua vida da obediência a Deus. E nós sabemos, irmãos, que todo divórcio traz dores. Por isso, Deus não manda mais ritos. Ou melhor, Deus não manda mais reformar ritos. Por isso que Deus não manda mais multiplicar a palavra. Por isso que Deus não manda aumentar os sacrifícios. Ele só diz em essência, não orem. O tempo da súplica passou. Agora eles ouvirão a voz do juízo. Irmãos, e aí eu quero pensar do verso 16 ao verso 20. Algumas coisas agora olhando para o texto. A intercessão proibida. Ou seja, como nós falamos lá no início, sobre o primeiro ponto, o efeito dessa realidade espiritual empobrecida do povo de Deus. Meus irmãos, vejamos o texto do verso 16 assim: tu, pois, não intercedas mais por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Irmãos, que palavra dura! Aqui não é uma palavra qualquer. Meus irmãos, Jeremias se dirige à porta da casa do Senhor. Ele proclama as palavras que Deus havia dito. E aqui tudo indica que pelo texto, nós vemos que há um veredito. O Senhor manda emendar o caminho. O Senhor manda não confiar em palavras falsas. O Senhor manda ter uma atitude de mudança, porque ele vai falar da prática religiosa. Mas aquele povo está tão endurecido que o profeta, preocupado por aquele endurecimento, o profeta faz o que? Ele se põe a orar. E ele vai interceder pelo povo. Irmãos, nós temos que saber que não é a primeira vez que ele vai fazer isso. Nós vamos ver depois em outros momentos. E Jeremias se põe a orar pelo povo. E diante daquele veredito de Deus, a única coisa que Jeremias resta para ele é orar para que o povo tenha misericórdia. E meus irmãos, nós estamos sempre acostumados a pensar que a oração sempre é o caminho, sempre é o recurso final, sempre é a solução. Mas aqui o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que se deleita em misericórdia, ele ordena ao seu profeta que não interceda. Não é apenas, irmão, um silêncio imposto ao seu servo, não é apenas um silêncio imposto ao povo,
Meus irmãos, mas é um silêncio imposto ao intercessor por causa de uma gravidade que o Senhor Deus não admite e que não deve, que não cabe intercessão. Um ponto que devemos observar, meus irmãos, é que o Senhor não está abolindo a oração. Antes que você saia por aí dizendo que quando você não gosta de orar, se você é uma pessoa que não gosta de orar, você vai dizer, está vendo, o pastor disse que teve um momento na Bíblia que Deus disse não ore. Mas irmãos, essa palavra aqui é circunstancial, ela é específica para esse momento. O princípio aqui, o Senhor não está abolindo a oração como princípio eterno, mas Ele está declarando que nunca mais ouvirá essa súplica. A proibição aqui, meus irmãos, é situacional, a proibição aqui é específica, a proibição aqui é relacionada a um estado espiritual irreversível desse povo. Esse povo nesse momento já tomou a decisão, eles não escolheram o bom caminho, eles não escolheram a vereda antiga, eles disseram, não andaremos e não ouviremos a voz do Senhor. Nós já vimos isso no capítulo 6. Então o estado espiritual desse povo é crítico. O problema aqui, meus irmãos, não é a oração em si, mas é o fato de que orar agora seria orar contra a vontade de Deus revelada. O Senhor, meus irmãos, Ele não dá a Jeremias uma única advertência. Se você olhar o texto no verso 16, vai perceber que existem 3 proibições progressivas, cada um aprofundando cada vez mais a seriedade da situação. É como se Deus estivesse fechando uma a uma todas as portas da intercessão daquele momento. Vejam bem, Jeremias começa a orar e Deus vai estabelecendo 3 verbos aqui, irmãos, que são impositivos, que de maneira deliberada proíbe a oração progressiva daquele povo. Veja, irmãos, ou melhor, do profeta, olha o que ele vai dizer em primeiro lugar: não intercedas por este povo. Irmãos, aqui essa proibição é fundamental. O verbo usado aqui para intervenção indica a favor dos outros. Quando eles intercedam, a expressão na língua hebraica está dizendo o seguinte: não é uma expressão que é usada em favor de outros, não, mas nem é uma oração genérica, mas é uma oração aqui sacerdotal, mediadora, que se coloca entre o culpado e o juiz. O que Deus está dizendo? Aqui a ideia é o que, irmãos? A palavra interceda traz a ideia de que Jeremias está aqui se comportando como um sacerdote. Ele está se colocando entre Deus e o povo. Ele está clamando pelo povo a Deus. E aí, aqui, meus irmãos, não é uma oração genérica, ela é mediadora. E Deus chega para ele e vê aquele quadro e diz: olha, não interceda. Jeremias está se colocando como sacerdote, ele está colocando uma postura de mediador entre a disputa que há entre Deus e o povo. E Jeremias está lá intercedendo como sacerdote, não é só o profeta aqui, mas como sacerdote. E Deus vem para ele e diz: olha, para com isso. E meus irmãos, Deus não está proibindo Jeremias de orar em geral, mas de assumir um papel de intercessor por aquele povo, por uma nação que rejeitou persistentemente a palavra. O pecado aqui, meus irmãos, deste povo não é ocasional. Este pecado aqui, meus irmãos, é estrutural. Este pecado é consciente. Este pecado é decidido. Olha no capítulo 6, o que esse povo vai dizer. Por favor, meus irmãos. Olha o que ele vai dizer no verso 16. Depois da exortação pastoral do Senhor. Olha lá na parte final. Mas eles dizem o quê? Não andaremos. Olha o verso 17, olha o que eles vão dizer. Mas eles dizem, não escutaremos. Meus irmãos, eles não querem andar e eles não querem escutar. E é por isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Nós às vezes, irmãos, eu falo isso com muito temor, nós devemos ser uma igreja intercessora, orar pela igreja, orar pela liderança. Nós vimos isso hoje de manhã, que a graça que discipula, ela cria na igreja pessoas que têm prazer de orar e interceder pela igreja. Mas, irmãos, existem situações que nós temos que parar a oração. Você já falou, a pessoa continua do mesmo jeito. E confiar no Senhor. Jeremias aqui está fazendo o papel de sacerdote de Deus. Não ore. Por quê, meus irmãos? E nós temos que identificar por que Deus está dizendo. Porque o pecado desse povo é estrutural. O pecado desse povo é consciente. O pecado desse povo é defendido. Eles defendem o próprio pecado. É tanto que eles não emendam o caminho. Eles não ouvem a palavra.
mas eles se garantem, então eles se sustentam nos fundamentos que são externos e aparentes. Mas veja, irmãos, como eu falei, a oração aqui, meus irmãos, ela é progressiva, ou melhor, a ordem de Deus é progressiva. Olha o que Deus diz: pois não interceda por este povo. E depois ele vai dizer: não levante por eles clamor. Meus irmãos, é interessante, você já viu como a gente faz assim? Pastor, vamos marcar um culto de oração, vamos fazer um clamor. Oração e clamor. E aí, meus irmãos, nós temos que olhar que, olha o que Deus diz: não levante por eles clamor. E aqui, meus irmãos, a proibição se aprofunda. Não é apenas não interceder, mas é não intensificar a súplica. O verbo aqui levantar, irmãos, descreve um esforço, uma urgência, um clamor elevado aos céus. É a oração fervorosa, emocionada e insistente. Deus está dizendo: olha, não faça esforço, não levante clamor, não se levante por este povo. Vamos entender, irmãos? Seria como se Jeremias estivesse levantando pela madrugada, e nós sabemos que Jeremias é o homem da oração da madrugada. Ele ora pela madrugada. Mas aqui Deus está dizendo: não te levante, não faça esforço por ele. Este povo já decidiu. Olha o que Deus está dizendo: não interceda e não levante por ele clamor. Meus irmãos, a ideia de clamor é esse esforço. É um esforço grande, pesado, que vai exaurir a força da gente. Ele está dizendo: não faça isso. E por fim, irmãos, a terceira ordem que ele vai dizer, irmãos, que aí aprofunda mais e ainda é muito forte: nem me importunes. Não me importunes. Esta é a proibição mais forte que tem no texto. O verbo usado aqui significa, sabe o que, irmãos? Cruzar o caminho, confrontar, colocar-se diante de alguém com insistência. Ele está dizendo o quê? Não me importunes. Talvez você vai lembrar de algumas pessoas que importunaram o Senhor. Nós podemos lembrar de uma mulher que tinha hemorragia por 12 anos. Gastou todo o seu recurso. E ela olhou e ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro de Jesus. E imagine a cena, irmãos, ela atravessou a multidão, era uma mulher doente, rejeitada, posta à margem. E ela disse: pode ser que se eu tocar ele me cure. Ela vai ao encontro dele. A palavra traz a ideia disso. Essa palavra importune traz a ideia de colocar-se com insistência. Hoje não podemos lembrar daquela viúva, da parábola que Jesus coloca para nós, daquela viúva que vai importunar um juiz que não teme a Deus e não respeita homem nenhum. E ela vai importuná-lo até que ele faz o quê? Ele atende o seu pedido. Então, meus irmãos, aqui Jeremias está clamando mesmo. Jeremias está pedindo por aquele povo. Jeremias aqui está chorando, ele está suplicando, ele está sendo insistente. Mas Deus vem e diz: nem isso. Irmãos, olha o que Deus diz: nem isso eu quero. O Senhor está ensinando, irmãos, que a intensidade aqui, ela não substitui o arrependimento. A minha intensidade em favor de uma pessoa que está longe de Deus, irmãos, não substitui a responsabilidade daquela pessoa se arrepender do seu pecado. Meus irmãos, aqui Deus, Ele não está dizendo para Jeremias que ele não deve mais orar. Ele só está encerrando aquela audiência que ele começou no capítulo 6, quando ele chamou a congregação, quando ele chamou os povos, quando ele chamou as testemunhas para ouvir a sentença. Ele está encerrando. E a razão é clara, irmãos. Olha a razão porque Deus que não deve clamar, não deve interceder, nem deve levantar, nem importunar. Ele diz: porque eu não ouvirei. E aqui, meus irmãos, nós temos que deixar bem claro, essa expressão aponta que não é um silêncio momentâneo, mas é uma decisão estabelecida. O juízo já foi determinado. Houve chamado, mas não houve arrependimento. Houve advertência, quando ele falou de Siló e de Efraim, advertência histórica, porque nós sabemos que Siló e Efraim foram duas tragédias no povo de Israel, mas o povo não emendou o caminho. Houve rejeição persistente e não quebrantamento.
Irmãos, agora o tempo da paciência sincera. E esse texto nos confronta com uma verdade dura, mas necessária. Há um perigo grande e real de brincar com a graça e abusar da paciência divina e tratar o arrependimento como algo opcional. Deus silenciou a oração do profeta, porque o povo já silenciou a voz de Deus. Vou repetir. Deus silencia o profeta, porque o povo já silenciou a voz de Deus no seu coração. Isso não quer dizer, irmãos, que não havia mensagem nos dias que eles se arrumavam, que eles se congregavam. Mas isso quer dizer que para o povo Deus não fala mais. Eles não querem. Muito bem, quando chega no verso 17, nós encontramos uma outra realidade, que é o pecado visível que torna a intercessão impossível. Porque talvez você fale assim, pastor, tem tudo isso, mas o que levou a isso? Lembra? Nós falamos no segundo ponto, que nós iremos tratar aqui. O segundo ponto fala o seguinte, que a realidade é a origem, ou melhor, a origem da realidade espiritual. O que levou a tudo isso? Nós vamos ver agora no verso 17 o que levou a tudo isso. Vejam, irmãos, verso 17. Acaso, olha a pergunta que Deus faz. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? E a pergunta que vem a nós é o que eles estão fazendo? Meus irmãos, os pecados, você dirá que pecados provocam a ira de Deus. Pecado provoca a ira de Deus. E aqui, meus irmãos, esses pecados aqui, usando uma figura que às vezes a gente fala, né? Não era um pecado pequeno, eu sei que não existe pecadinho nem pecadão, mas aqui era um pecado que agravava muito. E aqui no verso 17 ele vai dizer, olha, você não está vendo isso não? Deus vê, irmãos, o pecado. Deus sabe. Deus vê o meu e o seu pecado. Ele sabe, irmãos, desde a hora que vamos dormir, a hora que acordamos, Ele vê nossos pecados. Ele vê. Eu não vejo. Talvez você veja algum pecado de algum irmão nas mídias sociais, mas, irmãos, é pouco. À vista do que Deus pode ver o seu coração, né? E pode ver o meu coração. Agora veja, irmãos, o Senhor destaca claramente aqui que não eram apenas pecados públicos, porque Ele já havia denunciado no verso 1 ao verso 15. O povo não emendava o caminho, o povo não ouvia a palavra, o povo confiava na religião. Isso aqui já era visto. Mas aí Deus aprofunda Jeremias. Jeremias, eu vou te dizer porque você não deve orar por esse povo. Irmãos, é interessante olhar isso aqui, porque não tem como não lembrar de um outro personagem do Antigo Testamento. Josué. Lembra quando o povo de Israel venceu a batalha de... Faltou a cidade aqui agora. Jericó, obrigado, irmãos. E aí ele vai para a batalha de Ai. E aí a batalha de Ai, a cidade é pequena. E os conselheiros de Josué dizem o seguinte: monta um grupo pequeno, não precisa levar todo Israel. A cidade é pequena e nós venceremos. Sim, irmãos, a cidade era pequena, a vitória seria certa. Não tenho dúvida disso, é o povo de Deus. Só que o povo vai lá, irmãos, o povo é humilhado. E o povo volta numa carreira e o coração do povo se derreteu e muitos morreram no caminho. E Josué entra e fica arrasado. Primeiro, a batalha de Josué fez tudo direitinho. E Josué se arrasa. O que Josué faz? Josué vai orar. E aí Deus disse: não, levanta, Josué. O meu povo fez pecado. O meu povo foi maledicente. O meu povo prevaricou contra mim. Eu dei uma ordem para eles não fazerem, não pegarem as coisas profanadas, e eles pegaram. E aí, meus irmãos, é interessante que o pecado estava onde? Dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. E aqui, meus irmãos, nós vemos a mesma coisa. E o Senhor vai destacar agora não os pecados públicos, como ele fez no verso 1 ao 15, mas ele vai destacar agora o pecado e o estado espiritual dos lares. Um lugar ainda muito mais revelador e curioso para nós. E veja, irmãos, o que ele vai dizer. E o que se segue aqui, meus irmãos, poderia parecer um cenário de alegria, porque olha só o que diz o texto: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Poderia ser um momento alegre. Eu me lembro da minha infância, quando eu comecei a ler esse texto, eu me lembrei da minha infância. Eu me lembro que quando eu morava em Brasília, na época do milho, era um momento especial. Meu pai plantava milho num pedaço de terra que ele tinha na frente da casa da gente. E ele plantava aquelas espigas de milho para colher naquele período do mês de junho, era julho, não me lembro agora aqui. E aí ele fazia questão de apanhar aquelas espigas, porque ele ia tirar as espigas, ele ia cortar as espigas e nós íamos procurar madeira para fazer um fogo no fundo do quintal. E ele ia lá preparar o que nós chamamos aqui de canjica, ou então de mingau de milho, ia preparar pamonha. Isso era uma festa, irmãos.
Nós não tínhamos liquidificador, então a gente tinha aquele ralo e pegava o milho e ia ralar. Mas era um dia especial. A minha mãe preparando as coisas, temperando, a gente ralando, meu pai preparando o fogo, e a gente juntando madeira, e eu e meus irmãos alegres sentados naquele momento de festa, irmão, especial para nós. Era um momento especial. Era um momento que trazia muita alegria. Sentado ao lado do meu pai e de minha mãe. Pegaram o milho verde, fazer um mingau. Alguns aqui até chamam aqui de curau, depois aprendi, né? Mas a gente chama mingau de milho, que alguns chamam de canjica, e vai por região. Mas eu não vou discutir agora regionalismo. O que eu quero dizer é que quando a família se reúne para essa festa é um negócio muito legal. As crianças ficam empolgadas. Eu fico pensando no Natal. O que vai ter no Natal, né? Vamos enfeitar a árvore. Aí as crianças pegam as bolinhas, pegam as coisas, colocam a árvore e vão enfeitar. Vamos arrumar a casa. A mamãe vai preparar aquele frango especial, aquele peru, aquela carne, aquele salpicão gostoso. Cada um pediu, e aí o pai vai providenciar todas as coisas, recursos que a mãe diz, vai comprar isso, ele vai comprar tudo em função de quê? Essa festa é alegre. Era para ser assim. O povo de Israel sabia fazer festa, irmãos. O povo de Israel celebrava festa, pelo menos 4 festas, no mínimo por ano, segundo a lei de Moisés. E aí Deus disse, olha lá, olha o que acontece, olha o cenário. O cenário é bonito, veja o cenário. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha. Só que aí tem um detalhe, irmãos. Os filhos que recolhem a lenha, os pais que acendem o fogo e as mães que preparam a massa, não estão fazendo piquenique familiar. Mas tudo isso é serviço da quê? Da idolatria. Porque olha o que diz o texto. Eles fazem isso para a rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Irmãos, por isso que Deus diz, não ore. Não clame. Esse povo está fazendo questão de provocar a ira. Eles estão pegando coisas que foram ensinadas para fazer o quê? Para outros deuses. Meus irmãos, depois de expor os efeitos, né, de Deus fechar os ouvidos à oração e rejeitar o culto, o Senhor agora, ele amplia, ele dá um zoom no problema aqui. Agora, irmãos, lembra do zoom, da figura do zoom que eu falei que é uma ampliação? Aqui é uma ampliação. Olhando a igreja, você vai assim, olha, por onde tal está faltando, olha por onde tal está lá, ó, se aproveitando disso, Senhor, vai com banho, está vendendo, está trabalhando, está não sei o quê, a gente está olhando só. Mas, irmãos, isso tudo já é fruto de quê? Da vida no lar. Deus aponta o problema da fonte do problema de Israel e de Judá. E o problema é a vida cotidiana no lar. Olha o que Deus diz para Jeremias. Será que você não está enxergando? Você não está vendo isso? Os filhos apanham a lenha, Jeremias. Os pais acendem o fogo. As mulheres amassam a farinha. E qual é a finalidade disso? Só para fazer bolo para a rainha dos céus. Meus irmãos, a realidade espiritual dessa nação aqui é triste. E é triste porque existem casas assim, mas as casas, os lares estão nessa condição. Irmãos, e talvez a realidade da igreja muitas vezes é isso. É porque nós não levamos a Deus a sério. Nós preparamos a lenha, procuramos a lenha, nós acendemos o fogo, nós amassamos a massa da farinha, mas tudo para quê? Com o entusiasmo de satisfazer a nossa idolatria. Porque nós queremos comemorar, nós queremos ter uma festa. Meus irmãos, irmãos, se nós tivéssemos a alegria de se preparar para o dia do Senhor, dormir cedo no sábado, jejuar no sábado. Eu estava conversando sobre jejum e oração com um amigo de ministério, e nós conversamos e chegamos à conclusão olhando os puritanos. Os puritanos raramente jejuavam no domingo, porque no domingo era o dia da celebração da vitória de Deus. Mas eles jejuavam no sábado, preparando o culto ao Senhor. Irmãos, e aqui essas famílias não fazem isso. Eles são pelo contrário. A idolatria que aparecia no culto, lembra da idolatria do culto? Nós temos o templo, não vai acontecer nada conosco. Ela começava em casa. E qual é a lição, meus irmãos? Quando o pecado se torna visível, repetido e tolerável, ele deixa de ser apenas uma fraqueza e passa a ser uma rebelião consistente. As crianças apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam a massa, e no final todos juntos, sentados à mesa, vão adorar a rainha, como diz aqui, a rainha dos céus e outros deuses. Só para quê, meus irmãos? Para provocar a ira. Irmão, nós temos que lembrar um pouquinho desse contexto. Nós temos que se lembrar
que esse povo havia passado pelo reinado de Manassés. Nós sabemos que Manassés foi um dos piores reis que existiu. Ele foi tão ruim, tão perverso, que ele chegou, irmãos, com a sua idolatria, a sacrificar o próprio filho. Mas também nós sabemos que essa nação pegou um rei piedoso, Josias, que governou, irmãos, e fez estruturas religiosas, fez uma mudança religiosa poderosa no meio de Israel. Mas, meus irmãos, e tudo no final, o coração não foi mudado. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo e as mulheres amassam a farinha. O problema, meus irmãos, não era só lá fora, no culto. Não é problema aqui na igreja. Quando a gente olha no banco, está faltando alguns irmãos. O problema é justamente o caráter doméstico e privado da igreja. É o caráter do culto. E aqui, meus irmãos, é interessante que essa exposição revela um papel aqui crucial. Interessante que Robert Davidson, quando comenta esse texto, ele vai dizer o seguinte: ele observa que esse tipo de idolatria era especialmente atraente para as mulheres, por tocarem instintos ligados à sensualidade, à maternidade e o desejo de controle de tudo. Os filhos faziam, os pais acendiam o fogo, mas quem amassava a massa, a farinha, e que mantinha tudo organizado eram as mulheres. Algo semelhante, irmãos, era daquela época, que era na nossa época hoje. Nós encontramos uma geração de mulheres empoderadas. Geração de mães que não educam os filhos a casarem, não educa as filhas a serem esposas, não fala de criação de filhos, mas educa as filhas e os filhos para serem médicos. Eu não tenho nenhum problema de serem médicos, tomara que seja um médico cristão, bom, para que possa tratar do povo de Deus e desse povo que está caído. Mas, irmãos, aquelas mulheres estavam ensinando a idolatria dentro de casa. E Philip Hayek, ele vai dizer o seguinte, e ele vai fazer uma comparação, ele vai chegar a dizer, algo semelhante aparece na nossa sociedade, não somente com o empoderamento, mas também a adoração e a veneração no catolicismo por Maria. E Philip Hayek diz assim: não me entendam mal, eu amo Maria. Ela é uma mulher extraordinária. Quando ela soube que seria a mãe do Altíssimo, ela diz: eis aqui a tua serva, Senhor. Ela se viu como serva e não como Deus. Por isso que ela não deve ser adorada. E ele continua dizendo: a adoração de Maria não é um acréscimo inofensivo ao Evangelho, mas uma negação da suficiência de Cristo e do seu sangue. Meus irmãos, aqui havia um culto a uma deusa. E as mulheres amavam, porque tinha sensualidade, empoderamento, domínio e poder. E talvez, irmãs, muitas vezes, podemos estar correndo esse risco. O culto à deusa também, ela é um feminismo moderno. Ela invoca o sagrado feminino como alternativa a Deus. E isso, irmãos, traz destruição do casamento, confusão de papéis e banalização do aborto. Então a pergunta é: Deus diz, é a mim que eles provocam a ira? Não. Eles estão destruindo a si mesmos. Ídolos não satisfazem. Prometem vida, mas conduzem a petição. Você já viu um ídolo de madeira responder? Não responde. E os ídolos do coração respondem? Não. A grande ilusão, meus irmãos, é achar que na nossa idolatria Deus é o grande prejudicado. Olha o que diz o verso 19 do capítulo 7. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não. E não. Antes é a si mesmo, para a sua própria vergonha. Meus irmãos, Deus não perde a sua glória por causa da minha idolatria e da sua. Aprenda isso. O Senhor não é diminuído pela sua idolatria ou a minha. Ele permanece soberano, ele permanece santo, ele permanece justo. Meus irmãos, o dano real sempre vai recair sobre o pecador, com vergonha pública, vergonha de consciência, incapacidade de sustentar diante dos olhos dos outros e de Deus. A idolatria, irmãos, ela gera confusão e fracasso. O povo confia naquilo que não pode salvar. O emprego não salva, irmãos. O dinheiro não salva. O casamento não salva. Ainda que seja uma bênção. E dinheiro é bênção, o trabalho é uma bênção. Mas as coisas têm que estar na ordem certa. Quando Deus age, meus irmãos, quando Deus vier agir nesse povo, a falsidade será exposta. E a lição qual é? É que toda idolatria termina em decepção, confusão e vergonha. Toda idolatria muda o papel do lar.
O homem deixa de ser cabeça, os filhos deixam de obedecer e a mulher deixa de ser auxiliadora. O homem passa a fazer papel da esposa e a esposa o papel do homem. E os filhos já não sabem o que fazer, porque quando há troca de valores, que identidade os filhos têm? Por fim, irmãos, no verso 21, a falha em compreender os princípios elementares da aliança vão levar a um repúdio quanto ao seu sacrifício. Veja, irmãos, olha o que o Senhor Deus diz no verso 21. Lembram? Nós falamos de 3 coisas. A primeira delas, vou repetir, nós lembramos que nós falamos, em primeiro lugar, que o efeito da realidade espiritual, a origem da realidade espiritual e agora o juízo sobre a realidade espiritual. Eu falei que toda a realidade espiritual ela tem uma sentença, ela tem um juízo, ela tem uma consequência. Então vamos lá. No verso 21, veja o que Deus vai dizer para nós. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e não comei carne. Verso 22. Porque nada falei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Talvez quando você lê esse texto vai dizer: pastor, tem uma coisa errada. Eu já li no Antigo Testamento que Deus falou de sacrifício e de holocausto. Sim, meus irmãos, Deus falou de sacrifício e holocausto. O que nós vamos entender aqui? O que nós vamos entender, meus irmãos, que o Senhor aqui não está rejeitando, o Senhor está rejeitando o sacrifício, sabe por quê? Não porque o sacrifício fosse mal em si, mas porque eram praticados sem fé, eram sem obediência. E, meus irmãos, nós temos que lembrar que desde o Sinai, do Monte Sinai, o fundamento da aliança nunca foi o ritual, mas a obediência e a fé. O que Deus está dizendo aqui? Ele nunca disse para o povo, e aqui é para observar, que Deus nunca disse para o povo se aplicar e se dedicar somente a sacrifícios ou a rituais. Deus chamou o povo à obediência. E a obediência é vista pela maneira como eu trato os sacrifícios rituais. Então, meus irmãos, o que Deus está mostrando aqui? Deus está mostrando que ele está censurando a religião externa, o ritualismo e uma vida sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, uma vida longe de Deus não produz fruto. Olha que o Evangelho de João, no capítulo 15, diz: quem permanece em mim, dá fruto. O princípio contrário é verdadeiro: quem não permanece não dá fruto. Então, meus irmãos, não é a frequência à igreja que prova a fé, mas é a vida transformada. E aí, meus irmãos, em um outro princípio: uma vida transformada desperta o desejo do crente de estar na igreja e adorar o Senhor. Se você não tem desejo por culto, se você não espera na semana encontrar com os santos no dia do Senhor, você tem que revigar a sua transformação e o seu novo nascimento. Tem alguma coisa errada. Meus irmãos, e isso leva, irmãos, a uma adoração vazia. Porque no verso 22 ao verso 24, esse povo chegou a um estado que ele inverteu as prioridades. Eles passaram a crer que sacrifício substitui a obediência. É como se você dissesse assim: pastor, eu não vou para o culto, mas eu dou o dízimo. O ritual, para eles, compensava a rebeldia, como dizer assim: olha, eu estou aprontando lá, mas no domingo eu vou para a igreja, eu oro. Eu não estou lendo a Bíblia frequentemente, mas eu estou indo para a igreja. Eu não estou indo toda vez, mas eu não deixei de ir, de vez em quando eu vou. Irmãos, isso é ritual, e ritual não substitui a obediência. Esse povo viveu uma forma externa de corrupção, ele viveu uma maneira externa e uma corrupção interna, porque olha o que diz o verso 22, porque nada farei a vossos pais no dia que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício, mas isso eu lhe ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Meus irmãos, o Senhor está voltando ao início, Ele está dizendo: eu não dei ordem para o holocausto e sacrifícios, eu dei ordem. Ele não está negando aqui a lei sacrificial, ele não está negando o que Ele disse, mas Ele está dizendo o seguinte: o conselho que eu dei para vocês é obedecei a minha voz, faça o que eu estou dizendo. Meus irmãos, as lembranças que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é para confrontar aquele povo. Deus responde ao culto vazio, lembrando que o coração da aliança com Deus, irmãos, é dar ouvido à voz de Deus. É isso que Ele está dizendo: eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Aqui está, meus irmãos, o centro da teologia pactual. O relacionamento vem antes do ritual. Veja, na idolatria, na rebeldia, o ritual vem primeiro. Na aliança pactual, o relacionamento vem antes.
O meu prazer está na lei do Senhor e nela meditarei todos os dias. Percebe, irmãos, que a teologia pactual, ela aponta para um caminho que vem antes da cerimônia, um caminho que é bom, que é Cristo. Veja, irmãos, escolhei o bom caminho, diz o profeta Jeremias. Veja as veredas antigas e ao final considere o seu descanso. E meus irmãos, e quem é o descanso para a minha alma e para a sua? É Cristo. É Cristo Jesus, o Senhor, o herdeiro de todas as coisas. Então, meus irmãos, a teologia pactual, a teologia da aliança, ela prioriza o relacionamento antes do ritual, a obediência antes do sacrifício, o caminho antes da cerimônia. É isso que Deus relembra aqui. Meus irmãos, aqui a aliança não é apenas um sistema religioso, ela é um relacionamento vivo, sob o senhorio de Deus, onde fluem bênçãos e não formalismo. O problema do povo, irmãos, não era ignorância litúrgica. Se eu perguntar para você, eu espero que você sabe os passos da liturgia do culto de hoje. Mas, meus irmãos, a enfermidade daquele povo era a rebelião relacional com Deus. E qual foi o resultado disso? Veja o verso 25, ou melhor, o verso 27. Olha o resultado disso tudo. É que a idolatria produziu efeitos opostos à verdadeira adoração. A idolatria produziu endurecimento ao coração. Veja o que ele vai dizer: diz-lhes-á, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Irmão, já pensou? Você vai ouvir a voz de Deus e você não vai dar ouvidos. O profeta pregando e ouvindo isso. Chamá-los-á, mas não te responderão. É como você faz, irmãos, como nós fazemos, somos com um filho e chamamos, ele está lá paradão e não escuta, não dá atenção. Mas aqui, meus irmãos, é proposital. Deus está dizendo: você vai continuar pregando e eles não vão ouvir. Você vai continuar pregando e vai chamá-los e eles não te ouvirão. Porque esta nação que não atende à voz do Senhor, o seu Deus, não aceita a disciplina. Irmãos, esse povo não aceita a disciplina. Esse povo não reconhece que o Senhor Deus é poderoso, é cuidador, é zeloso. Então, a mensagem será pregada. Se você, irmãos, recebe para nós ouvir a mensagem e não considerar nada e nem lembrar dela, ou nem procurar ler o texto, já é um sinal perigoso. Não porque este pecador está falando, mas porque é a palavra de Deus viva. Eu nunca prometi, meu Deus, que se me ouvisse se cometeria. E nem sou louco de dizer isso. Mas ouçam o que Deus está dizendo. Que haverá um tempo em que se quebrantará e não haverá arrependimento, diz o Senhor. Se você já não sente falta de Deus há muito tempo, eu quero concluir dizendo o seguinte: qual é a esperança que devemos ter? Diante de tudo que ouvimos, a pergunta final, meus irmãos, é que ela não é institucional, ela não é pedagógica, mas ela e nem também um pouco histórica, mas ela é espiritual e pessoal. O que eu devo fazer diante dessas verdades? Qual deve ser a minha resposta ao clamor do profeta? Ou melhor, qual é a minha resposta ao clamor da palavra de Deus? O que eu devo responder no estado de perdição? O que eu devo responder quando eu estou sendo julgado pelos meus próprios pecados? O que eu devo responder quando a minha surdez espiritual está endurecendo o meu coração e eu estou andando de forma obstinada? Meus irmãos, e aqui está a boa notícia. Você deve olhar para Cristo. Meus irmãos, aquela geração, Deus disse para o profeta Jeremias não interceder. Hoje nós temos Cristo que intercede por nós. Em Hebreus capítulo 4, nós vimos, lá no capítulo 4, no verso 16, nós vimos até esse texto na semana de oração. O chamado do autor da epístola para nós é: acheguemos a Deus confiadamente ao trono da graça,
para alcançar misericórdia, irmãos. Quando estamos em pecado, nós podemos chegar ao trono da graça. Porque Cristo, Ele não é somente o sacerdote, mas Ele é o sacrifício. Ele não é aquele que oferece o sacrifício, mas Ele foi o próprio sacrifício por nós e Ele intercede por nós. Essa é a razão porque podemos nos aproximar do trono da graça. Os irmãos devem lembrar que no Antigo Testamento, a ideia de rei, trono, era muito tênue. Nós podemos lembrar da rainha Estela, não poderia chegar diante do trono se o rei não desse um sinal para ela, levantasse o cajado. Irmãos, agora não precisa mais disso. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados. E foi na cruz que Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Foi lá no trono da graça que Ele disse o seguinte: em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi no trono da graça, irmãos, que Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa é a mensagem. Jeremias aqui, ele quer fazer o papel de profeta, de sacerdote, mas é Cristo, irmãos, que é o sacerdote, Cristo que é o profeta e Cristo que é o rei. Meus irmãos, existe um verdadeiro profeta e este está sentado à direita de Deus Pai. É aquele que abre o trono dos céus e que entra pelas portas e pelos portais eternos e senta no trono e de lá governa todas as coisas, que é Cristo Jesus Senhor. Ele é o verdadeiro Jeremias. Foi Ele que chorou pelos nossos pecados. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Ele é o primogênito de Deus. Ele é o Filho inocente. Ele é o Filho amado. Ele é em quem o Pai tem todo o prazer. Foi Ele que foi sacrificado no Monte da Caveira, recebendo o castigo que era devido ao meu pecado e ao seu. Ele foi pregado no madeiro por causa da minha omissão e da sua omissão. Ele foi pregado no madeiro por causa da minha idolatria e da sua idolatria. Ele foi pregado no madeiro por causa da dureza que marcou a nossa história. E Ele recebeu, meus irmãos, o castigo para que hoje nós pudéssemos receber o perdão. Este perdão é aceitável diante de Deus. Então, o meu convite é: creia em Cristo. Volte-se para Ele. Apegue-se a Cristo. Porque Ele morreu. Ele não somente morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Ele fez aquilo que Jeremias não podia fazer e nem pôde fazer. Ele oferece para nós, para aqueles que voltam, o pleno perdão a todo aquele que crê. Arrependei-vos, diz o Senhor. Dai ouvidos à voz de Deus e sereis o meu povo. Andai pelo seu caminho e tudo te vai bem. É isso que Deus diz, irmãos. Aquele povo seria eliminado porque não aceitou o discipulino. E a verdade foi eliminada da boca deles. Irmãos, será que a verdade foi eliminada da nossa boca? Faz quanto tempo, irmãos, que a gente não aprende mais os textos das Escrituras no meio da Bíblia? Faz quanto tempo que você não teve sua Bíblia para mim? Talvez você vai dizer aqui, me perdoe aqui, um tom um pouquinho da ironia. Hoje, pastor, eu li a Bíblia, mas eu não estou falando em culto público, no ajuntamento solene. Eu estou falando na sua vida pessoal. Os filhos estão procurando a lenha, os pais estão acendendo o fogo e as mães estão amassando a massa. Que Deus nos dê graça de andar no caminho do Senhor, dentro desse coração. Que Deus nos abençoe.